já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. No coração da nação sertaneja, sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção nova sertaneja é bem assim, é pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova, canção nova sertaneja é bem assim, é pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova. No coração da nação sertaneja, sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou. Foi a oração que me manteve em pé. É o Canção Nova Sertaneja chegando até você e resgatando contigo a sua fé, os seus sonhos, os seus projetos. Deixa passar o que passa, meu irmão. Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas quero pedir a Deus a graça que nesse programa, com os testemunhos, com o cantar dessa dupla maravilhosa que faz parte da família Canção Nova Sertaneja, eu quero convidar você a deixar passar o que passa. Como sempre eu falo, volte a sonhar, volte a projetar para a sua vida, porque Deus tem sempre o melhor e atrás de uma desgraça sempre vem muita graça. Joia? É o Canção Nova Sertaneja que está começando nesse domingo. Que bom chegar até você. E eu não estou só. Eu quero convidar já logo de chegada o Paulo Mora, que você acabou de ver o vídeo. Chega aqui, homem de Deus. Bem-vindo. Companheiro de missão dos nossos textos aí do Ir e Vir, das nossas cavalgadas. Pode sentar aí, homem de Deus. Que bom, alegria de ter aqui conosco. Pega aqui seu microfone. Vamos prosear já. É uma honra muito grande, Paulo, a gente poder aqui na nossa prosa e com o testemunho do Paulo. Olha, homem da lida, da doma do animal, você viu os vídeos aí, que experiência maravilhosa. E não é só esse animal, né? Eu vejo que há uma sintonia em nós, com Deus e com as criaturas. Como a palavra de Deus diz, né? A natureza geme em dores para ver a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho a certeza que o testemunho do Paulo vai levar você a tocar nessa realidade de um Deus que une todas as coisas. Que bom que você está conosco. É a TV Canção Nova. Você já é o nosso sócio e de uma forma muito concreta de você nos ajudar é no pix.doação@cançãonova.com. Ou se você ainda não é nosso sócio, liga para cá, seja nosso sócio, evangelizador, porque essa obra depende de você. E se você quer acompanhar esse programa ou outros programas que passam pela Canção Nova, pode buscar lá no CN Plus, que é gratuito para você, viu? É a Canção Nova colocando nas suas mãos esse celeiro de evangelização. Eu e Paulo, nós não estamos só. Que bom recebê-lo de novo, já faz parte da nossa família aqui no Canção Nova Sertaneja. Satisfação é toda nossa. Como é o nome da dupla mesmo? Zé Viola e Laércio. É um trio, né? Que sempre esse trio está conosco aqui. Isso. Já cantamos a boiada. Não vamos cantar hoje de novo, não, viu? Não. Mas o que vocês prepararam para nós aí nesse domingo? Que o tema diz de mim, diz de você. Foi a oração que me manteve em pé. E eu tenho a certeza que na história de vocês também, a oração os manteve em pé. Com certeza, é verdade. Tudo passa, mas a palavra não passará. A palavra de Deus, né? Que bom. Eles vão cantar uma moda que tem tudo a ver. Eu quero convidar o Paulo vindo essa moda a voltar lá em 2011. Vamos lá. No momento que exigiu. Eu tenho essa moda, vai falar contigo e vai falar comigo. Canta pra nós.
Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, pia triste a coruja na cumeira do paió. Quando chega o entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada do Areião eu sinto um prazer maior. Ver a rolinha no andar, no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Eu faço minhas caçadas, de antes sai o sol. Espingarda de cartucho, patronada e tiracolo. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio panzaró. Suspiro sai do meu peito, que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. Maravilha, essa moda nos faz voltar às nossas origens. Eu volto lá para o bairro da Capituba, lá em Guará. Um abraço para o povo guaratinguetaense. Sou filho de Guaratinguetá. Nasci lá na Capituba. Eu sempre brinco, né, que o Padre Léo nasceu no Biguá, a Lizia no Mingu, né, Luciano? E eu lá na Capituba. Eu louvo a Deus por todos aqueles que fizeram parte da minha história. E é muito bom prevalecer com essa tradição de umas modas boas, né? Muito boa. É isso aí, Paulinho. A música sertaneja ela tem esse poder, né, de transportar a gente ao passado, fazer a gente lembrar do tempo do vovô, da vovó, do pai, da mãe, né? Então isso acho que é
a grande diferença da música sertaneja raiz é essa. Fazer você viajar no tempo, voltar ao passado e lembrar das coisas boas. E nessa volta, com certeza, o Senhor vem curando o meu coração de toda a saudade e trazendo também as lembranças, as vitórias sobre momentos difíceis que todo mundo passa. Se eu fosse relatar aqui situações que eu vivi na minha infância, com a minha família, ficaria o resto do programa, sabe, Paulo, aqui relatando com vocês. Mas nós viemos aqui para prosear, que daqui a pouco vamos continuar a conversa com o Paulo, mas canta para nós mais uma moda para alegrar o seu coração. E quero dizer para você que está em casa, deixa passar o que passa. Sabe por quê? É a oração que te mantém em pé e que sempre vai te colocar para frente. Nesta casinha junto ao estradão, faz muito tempo eu parei aqui. Vem minha velha, vamos recordar quanta boiada eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão, até que um dia eu aqui fiquei, preso no laço do seu coração. Vem, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Me lembro o dia que eu aqui parei, daquela viagem não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você eu fiquei, e os peões dizendo adeus pra mim. Vem minha velha, veja o estradão e o berrante que uniu nós dois. Nuvens de pó que para trás deixei, recordações do tempo que se foi. Vem, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Daquele tempo que ao longe vai, o meu berrante repicando além, ecos de choro vindo do sertão. Ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro meu berrante, não, mas para mim ele tem mais valor, porque foi ele quem me deu você, e foi você quem me deu tanto amor. Vem, ali está o meu berrante no morão do Ipê.
ouvindo essa moda, me leva lá para a minha infância. Em momentos difíceis que eu via muitas vezes meu pai ali partilhando com a minha mãe, ou a gente presenciava, eles não falavam. Que antigamente o pai e a mãe sempre conversavam ali no quarto, não deixavam o filho muito. O filho presenciava, mas a música tem essa, eu falo que é um bisturi na mão de Deus. Mas eu quero agradecer Zé Viola e Laércio, esse dupla maravilhosa, já falo um trio, né, que sempre estão juntos, mas eu quero vir com você, Paulo. Foi a oração que te manteve em pé. Hoje que está nessas modas aí, que eu tenho a certeza que foi lá no fundo do seu coração. Mexe Que bem bom, profundo, hoje você né, é Paulinho? da lida, você trabalha com doma, né, você mexe com... O que você faz no dia de hoje? Hoje, Paulinho. Então, hoje eu tenho a graça, né, de trabalhar com os cavalos, sou treinador de cavalos, e já há bastante tempo, né? Quantos anos? Ah, Paulinho, de profissionalismo mesmo aí, nós estamos chegando a uns 20 e poucos anos aí, 23 anos, né? Mas desde cedo, meu pai me amarrava nos arreios, né? Oh! Então, Com certeza. tá no sangue, né? Aham. Dom de Deus puro, né? Então, E, Paulo, você sente que faz a diferença na sua lida com o animal, a essa sintonia com Deus? Você consegue perceber isso na sua lida do dia a dia? Paulinho, eu vou falar para você que nem tanto não é que faz a diferença, mas é essencial. Para mim, não dá para viver sem Deus e o que eu faço, né? Porque Ele deu uma graça tão grande para mim que eu trabalho com a criatura dele também, né? E poder formar Então, assim, o irracional e vendo as imagens que você viu no início do programa aí, né, a sintonia, né, do homem e o cavalo, é muito bonito de ver, né? vem de Deus, né, Paulinho? É a E a natureza. criatura, ela percebe isso, né, Paulo? Sim, claro. Eu acho que eu já até comentei com você em outras vezes que nós tivemos. Se a gente está pesado, né, Paulinho? Se a gente está meio longe de Deus e coração duro, com aquele ranzinza, né, que fala, coraçãozão trancado, imediatamente você vai mexer com os bichos, principalmente com o cavalo, as coisas não dão muito certo. Porque é essa sensibilidade que tem, né, o cavalo de perceber os sinais da gente, né, e sendo ele também a criatura de Deus para servir o homem, né, então ele nota Eu percebo que em rapidamente. tudo, né, Paulo? Né, o Laércio e Zé Viola, em tudo que a gente vai fazer hoje, se não há uma harmonia, uma sintonia, acaba dificultando, né? Eu vejo no relacionamento com os filhos, no trabalho, é com uma plantação. Porque se você não abençoa, imagina, você está ali naquela lida, então vamos trazer para a realidade. Não só com a lida, porque aqui a gente fala para você que é patrão, você que é empregado, você que é companheiro de trabalho. Aprendi com o João Vaqueiro, João Boiadeiro aqui de Passa Quatro. Falei, o que o senhor tem a dizer para o patrão e empregado? Falei, não, somos companheiros de trabalho. E é algo muito que acontece, né? Que o povo mais antigo, o relacionamento com o empregado era uma relação de companheirismo, né? Não de patrão e empregado. Você deve ter vivido muito isso, né, Zé Viola? Com certeza. Que maravilha. Vivi muito. A plantação é muito sensível. Se você for de mau humor, ela talvez nem produz, né? Não sai. É em tudo. Mas através dessa fala, Paulo, é muito fácil hoje, eu percebo assim que a vida nossa, ela caminha. Os acontecimentos estão aí. Hoje, você está aqui em Cachoeira Paulista, ali em Canas, no trabalho. Isso. Qual é o nome do rancho hoje lá? É o rancho Nossa Senhora das Graças, né? O nome já é abençoado demais. O nome já Quanto tempo lá? diz tudo. Ali em Canas, nós estamos ali estamos indo para uns 7 anos. Tá aí em ali Cachoeira agora. Paulista. Cachoeira eu sou nascido. Você é nascido aqui, mas você teve em um tempo Cachoeira, fora. né? Fiquei até os 20 anos em Cachoeira. E aí apareceu uma missão lá com um cavalo lá em São José do Ribeirão, que é um distrito de Bom Jardim, próximo a uma cidade mais conhecida, é Nova Friburgo, né? Rio de Janeiro, região serrana do Rio. E é isso que nós vamos falar no segundo bloco, porque essa história de superação, essa história de a oração que manteve em pé, o Paulo ele pode dizer isso aí, nós vamos partilhar
e conversar isso no segundo bloco, no próximo bloco. Não sai daí não, viu? Eu tenho a certeza que aquilo que você presenciou no vídeo, naquele sintonia, 2 cavalos inteiros, hein? Naquela harmonia, é fruto de uma história, de um momento difícil, de um momento até de desgraça. Mas quem está com Deus, a desgraça se torna uma graça. Zé Viola e Laércio, para ir para o nosso intervalo, canta para nós. Vamos de moda? Vamos de moda, né? Antes de cantar, eu gostaria de apresentar o companheiro no violão aqui, o Antônio. Está sempre com a gente. Então é sempre um prazer ter você com a gente, viu, Antônio? Onde a gente vai, ele está junto aí. E o pessoal que está em casa, eu quero trazer essa dupla aqui para o meu rancho, minha fazenda, para uma festa. Como que faz? É só entrar nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, entrar lá, @Zé Viola e Laércio. Entra lá e conversa com a gente. Você não vai se arrepender. Então canta para nós, para esse povo maravilhoso. Porque foi a oração que me manteve em pé. Canta para nós. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar. Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro à prestação para os filhos passear. Os filhos vêm rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer: o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha. Eles que mandam na casa e ninguém tira a farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada ficar quietinha. O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mata a cobra e mostra o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de 7 cabeças também mato e não alejo. Tamo no fim do respeito, mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo.
Já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria 2 canarinhos a gorjar. Com bicada de ternura, o casal trocava jura de eternamente se amar. De repente da gaiada, aonde estava pousada as avezinhas do amor, surge um gavião malvado, passando o bico encurvado, na canarinha e levou. O canarinho coitado avoou desesperado, perseguindo o malfeitor. Mas depois veio voltando, muito triste, soluçando, num gorjar cheio de dor. Nos olhos do canarinho eu vi molhar nos cantinhos, de chorar pelo seu bem. Uma dor foi me apertando, os meus olhos foi piscando, sem querer chorei também. Chorei por sentir saudade daquela felicidade que o destino me roubou. O meu viver solitário tá igual este canário que perdeu o seu amor. Ei, mas mexe no fundo do coração. Talvez você seja igual esse canário que perdeu o seu amor, perdeu a sua propriedade, perdeu os seus sonhos, perdeu a sua família, perdeu os seus investimentos. Mas saiba que foi a oração que me manteve em pé e te mantém em pé. Zé Viola e Laércio, vamos relembrar o pessoal que quer levar esse pessoal para cantar, que rasga o coração. Qual o telefone mesmo? Ô Paulinho, o nosso contato é 012, né? 99778-4369. Código de área 12, 99778-4369. E as redes sociais, Instagram, Facebook, @Zé Viola e Laércio. Que maravilha, que bom estar com... Sinto muito honrado. Obrigado, estar mais uma vez nesse honra é domingo. nossa. E aí, junto com você aí em toda casa. nossa. Como eu estava falando, hoje você vê o Paulo aqui, é uma referência de um homem de Deus. Não estou rasgando cedo, que você não precisa disso. Mas eu, voltando aí a 14 anos atrás. Isso aí. Uma tragédia que, naquele tempo, você pode relatar para nós, foi em 2011, né? 2011. O que aconteceu? Onde você morava? Onde eram os seus sonhos? Aonde estava o seu projeto? E você está com esse canário sozinho, né? Naquela Isso aí, época. isso aí. E ali foi o seu sonho, foi o seu projeto. Conta para nós, para quem está aí em casa, Então, qual foi a situação que você viveu em 2011? 2011, só um contextozinho, né, Paulinho? Onde eu morava num rancho também, um aras, né, de cavalos, né? Onde eu exercia a minha profissão, né? Desde já daquela época. Lá em São José do Ribeirão. E em 2011, é uma região serrana, né? Então, tem tipo Silveiras ali, uns lugares, tem as baixadinhas os morros, né? Então, em 2011, nós sofremos lá com uma chuva muito forte, né? Que era época de chuva. E então, o aras, né, onde eu estava ali, que era também uma beira de rio, ficava uma distância boa do rio, né? E
ali nós sofremos com uma enchente que foi uma tragédia na região Desbarrancou serrana. tudo. A região serrana toda, né? Que é Friburgo, Teresópolis, né? Foi horrível. Mas voltando àquele tempo, você estava dormindo, você estava dentro de casa, onde você estava, o que aconteceu? Então, foram alguns dias de chuva, então a gente já ficava meio de alerta, né? Que o rio subia. Mas nesse dia da enchente, o que aconteceu? Era por volta de meio-dia, o rio estava em cima da caixa que a gente fala ali, né? Então ele não abaixou. Então a gente já ficava esperto, né? Mas, e a chuva contínua, chuva forte. E nós ficamos já em alerta lá, né? Mas foi um negócio assim, por mais que a gente esteja em alerta, né, Paulinho? O que aconteceu foi algo muito grande lá, do que nunca tinha acontecido antes, né? E quando foi dando de noite, por volta aí de 7, 8 horas da noite, aí chegavam umas notícias das cabeceiras pra gente, né? Não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, mas o pessoal ligava e falava, tá chovendo muito, tá descendo muita água, né? E então nós ficamos meio preparados lá, só que foi muito rápido. Quando foi por volta de 9 horas da noite, assim, o rio já estava bem cheio, já botou na vargem lá da gente, e a água já começou a chegar perto das baias dos cavalos, né? E quando deu por 10 horas da noite, assim, a água eu já estava tirando o cavalo já de dentro da baia, né? Que a água já começou a entrar. E detalhe, né, Paulinho? Sempre que tem tempestade, que tem essas chuvas fortes, a luz acaba, né? Estava na escuridão. Escura. E esse aí tudo fica mais difícil, né? Então você estava no escuro, você seguia. Como que eu me guiava lá, né? Pelos raios que clareava tudo, e a gente ia dando mais medo aquilo, porque você ia vendo uma proporção d'água ali, né? Barulho demais, né? De correnteza, barulho muito forte. Você no escuro. E aí eu comecei a tirar os animais da baia, né? Punha o cabresto e ia tirando de baia em baia. E o que acontecia? Quando eu estava tirando com água meio pro joelho aqui, para canela, né? E comecei a tirar. Na hora que eu cheguei na metade dos cavalos, tinham 20 cavalos em baia, né? Chegando na metade, ele já estava para cima, a água já estava para cima do joelho. Então estava sendo muito rápido. Tá subindo muito rápido a água, né? E quando eu cheguei nos últimos cavalos que eu ia soltar, na verdade eu não estava soltando, porque não podia soltar também, Paulinho. Se eu soltasse, corria o risco deles brigarem e sair pro meio da água. Aí eu ia perder muito cavalo, né? Então eu ia amarrando para uns locais um pouquinho mais altos que tinham. Eu fiz 3 baias que eram mais altas mesmo, para não chegar enchente lá. Se chegasse no piso, depois você vai ver a história dessas baias que eram mais altas. Aí eu ia amarrando em volta delas, os cavalos, cavalo inteiro, égua, não tinha o que fazer, né? Você não tinha para onde correr. E no escuro. Eu me lembro que eu tava com a lanterninha, né? A lanterninha, mas na hora que a água começou a chegar para a cintura, eu colocava ela na cintura, porque não tinha jeito de guiar cavalo, segurar a lanterna e tal. E tinha hora que enchia d'água, né? Que você entrava com ela para dentro d'água, e fui amarrando em volta daquelas baias. Quando eu acabei de amarrar em volta daquelas baias, que era mais alta, a água já estava chegando lá no piso. Pra você ter uma ideia. E aí eu falei, o negócio está diferente, né? Nunca veio até aqui essa água. E fui esperando um pouco, e eu me recordo também, Paulinho, que lá no rancho o pessoal vendia moeirão, né? Então o rapaz deixava umas carretas de moeirão lá, ele me pedia. E, rapaz, um dado momento lá, eu puxando um cavalo, o que aconteceu? Eu comecei a bater a perna nos trem, eu fui ver os moeirão, começou a boiar. Levou tudo. Começou a boiar tudo, né? A água encheu, foi até onde estavam os montes de moeirão empilhado, começou a encher aquele trem, ficou tudo em cima na flor d'água, né?
E teve um momento muito de tensão ali para mim, que eu achei que eu ia ser levado pela água, né? Eu precisei tirar esses 3 cavalos das baias que era mais segura, que essas que eu estava amarrando eles em volta. Então, como eu tinha que puxar eles já para um outro lugar, que era na beira de um muro, lá era praticamente dentro da cidadezinha, né? Um lugar muito bom. E eu tinha que levar para um lugar mais alto. Eu estava passando, os cavalos estavam batendo neles, os moeirão, que estavam boiando. Eles estavam pulando e um me acertando aqui para a perna, por trás, né? Eu falei, esse bicho vai acabar machucando. Não vai ter como, eu vou acabar parando para o meio da água, né? E aí, o que acontece? Eu inventei de montar em cima do cavalo. Falei, vou montar que aí não vai me machucar, né? Só que aí, Paulinho, eu fui e ele começou e a pular aqueles moeirão por dentro d'água. E uma dada hora eu saí de cima dele, né? Meio caindo mesmo, escorando. Só que nessa o cavalo ele não foi reto para onde eu queria, porque os moeirão batendo, aliás, foi isso aí, os moeirão batendo, eu ia em direção ao muro, ele mudou a direção. Então eu desci dele, que o negócio estava tenso. E nessa hora que eu desci dele, já não estava dando muito pé para mim, né? E o raio bate, você tem uma noção de onde você estava, né? E o rio que ficava nessa posição aqui, eu estava aqui, o cavalo estava indo para a direção da correnteza do rio. Então eu desci e fui bater na mão para aquele pau, né? Meio não dando pé, e bater na mão, e o cavalo pulando por trás de mim aqui, eu puxando ele no cabresto. Foi um negócio, assim, foi uma sensação Qual oração terrível. te sustentou nesse momento dessa tragédia? Paulinho, então, depois que passou isso aí, que eu consegui ajeitar uns bichos para uns lugares lá, eu não tinha mais para onde ficar, porque a água já subiu um tanto que ninguém imaginava mais. As baias de baixo já estavam cobrindo tudo, chegando no telhado, né? Então eu precisava me abrigar. O que eu fiz? Eu levei esses cavalos tudo para um lugar lá, que tinha mais seguro um pouco, né? Embora do outro lado da rua tinha barrancos que vira e mexe desbarrancavam nas chuvas, então nós não tinha para onde você correr. Para baixo água e arriscado cair ribanceiro. O que eu fiz? Eu subi em cima do telhado dessas baias que eu estou falando para você. E fiquei ali. E rezando, né? E escutava o cavalo saindo para a água, bufando. E água aí, que eu dava uma tristeza. Qual oração que você rezava? Aí, Paulinho, eu lembro que a única coisa que eu lembrava e que saía da minha boca ali, diante daquela tragédia. Uma tragédia, uma catástrofe. Você fica muito apavorado, Paulinho, porque é uma coisa que você não tem menção. O barulho de troço descendo para a água, geladeira, a enxurrada, aquele barulho, aquilo é assustador, Paulinho. Quem passa, né, tem uns irmãos lá do sul, né, agora. Isso. Então, a gente sabe na pele o que eles viveram, porque é terrível. Você pensa, está acabando o mundo. A única coisa que passa, está acabando o mundo. Qual a oração que eu fiz, que Deus me iluminou? Foi a oração do Pai Nosso. E eu não sabia só a oração do Pai Nosso, né, Paulinho? Eu já vinha... um tempo na minha vida, Paulinho, que eu vivia na igreja. Muitas pastorais lá, eu servia. Mandar um grande abraço para o pessoal lá de São José do Ribeirão, a paróquia São José, né, os irmãos lá da paróquia, que eu convivia lá, né, na igreja. Então a gente tá um grupo de oração, mas o que veio, Paulinho, em cima daquele telhado foi a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E eu rezava ela, às vezes eu nem terminava, e eu já começava o Pai Nosso de novo, porque era um desespero. Então foi muito forte, né, essa cena lá de cima do telhado, escuro, né? E já ali, né? Depois a gente vai tendo noção do que Deus faz com a gente nessas horas, né? A lanterna, Paulinho, tem um relato legal da lanterninha que a gente compra em feira, né? Não é lanterna de mergulhador.
lanterninha. Porque trem afundava para água. Paulinho, você acredita que eu ligava aquela benditinha e acendia, cara? É a luz do Espírito Santo que mantém o povo de Deus na tragédia. E depois que acabou, e depois que eu em cima do telhado, eu acendi ela de novo, acendeu. E me veio um negócio assim, eu falei, depois que acabar isso aqui, eu quero ver se essa lanterna vai acender. E foi bater e valer, Paulinho. Homem de Deus, é uma tragédia, só quem viveu e você acompanha. Você pode entrar no YouTube e procurar lá, Nova Friburgo 2011. Você vai ver o que o Paulo viveu. Mas ali você viu os seus sonhos, seus projetos, Sim. tudo aquilo que você trazia, as suas finanças, indo água abaixo. Quando clareou o dia, qual foi a sensação? Bom, clareou o dia, Paulinho. É assim, eu acredito que muitas pessoas também, né? Você está anestesiado. Você está assim... Primeiro, eu consegui... Primeiro, os cavalos eram uma grande preocupação. E minha filha também. Eu tenho uma filha, a Rayane, né? Que mora lá, está com 20 anos de idade. E ela estava nesse dia comigo. E um sobrinho, o Gabriel, que está aqui em Cachoeira, né? O Gabriel foi passar umas férias comigo. E essa preocupação, eu não sabia se a minha filha estava bem, né? Isso foi uma coisa que me pegou, um incômodo muito grande. E eu não conseguia chegar até onde o pessoal estava, né? Mas quando foi clareando o dia, porque a água não baixou, né? A água demorou a baixar muito. E aí a gente ia falando com os vizinhos meio de longe, eles me deram notícia de que ela estava bem, o Gabriel também estava bem lá, né? E eles estavam dentro de casa, a casa ficou só a comieira de fora, né? E aí, quando eu vi que os cavalos que estavam ali, outros tinham sumido, né? Bateu aquela tristeza assim pelos cavalos que eu fiz tanto esforço, né, de resgatar eles, né? E ao mesmo tempo aqueles que eu tinha salvado ali também, né, graças a Deus a gente agradecia. Mas você vê a destruição na sua frente, assim, Paulinho. Tudo aquilo que você, né, Tudo você construiu. Tudo aquilo que a Paulo, gente construiu. Mas assim, eu vejo diante de toda essa tragédia, a qual você viveu aí no sul, você está vivendo aí uma perda de um pai, de um ente querido. Talvez você está aquela escuridão, a qual o Paulo no meio das trevas não vê nada. Mas quando você para diante de Deus, Pai nosso que estás no céu, o Senhor nos atende. E depois que você viu tudo isso, teve uma amiga que te acolheu depois de toda essa... Você teve que recomeçar. E quem foi a pessoa que te ajudou nesse início? Teve vários amigos, né, Paulinho? Assim, teve vários. Vou falar rapidinho alguns nomes aqui, mas que todos que me ajudaram estão incluídos, né? Cara, e assim, os carinhos de Deus são muito grandes. Tem o meu padrinho de Crisma, Marcos Paulo, fiquei na casa dele. Tem um pastor, Paulinho, que você perde tudo, Paulinho, você tá sem roupa, sem nada, no outro dia, de manhã cedo. Quando foi passando um pouquinho, veio um pastor com a cueca, sacolinha de cueca para mim, novinha. Sabe, assim, você não tem nada, Paulinho. Você não tem mais nada. Mas aí Deus te dá o tudo, os amigos. Vamos ouvir, tem uma pessoa que quer falar contigo aí. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Vamos lá. Fala para nós, João. Eu queria hoje falar de uma pessoa de Cachoeira Paulista. O nome dele é Paulo Mori. Para nós aqui é conhecido como Paulinho. Meu nome é João. Eu sou da cidade de Trajano de Moraes, estado do Rio, região serrana, perto de Nova Friburgo. E o que eu tenho para falar de Paulinho é um testemunho de fé, testemunho de perseverança e testemunho de idas e vindas e sempre de bom humor. Não de brincadeira, humor que eu digo sempre de bom ânimo, né? Usei a palavra errada. O Paulo, eu conheci ele como cliente numa cidadezinha a 30 quilômetros de Nova Friburgo. Ele tinha um centro de treinamento e eu sempre tinha um animal com ele,
sempre levava os amigos, e fizemos uma amizade. Apesar da nossa diferença de idade, a gente se tornou muito unido. E teve um episódio aqui na região, em 2011, uma tragédia, que morreram perto de 1.000 pessoas. Foi noite de 2011, do dia 11 para dia 12 de janeiro de 2011. E nessa tragédia levou toda essa cidade que ele morava. Chama-se São José do Rio Preto. Então foi tudo embora. Tudo que ele tinha. Ficou nem a roupa do corpo. Só sobrou o terço e o que ele estava vestido. E foi passando o tempo. E Paulo, viemos aqui para casa para ele terminar de tocar a vida dele, ter os animais dele, né? Os clientes dos animais que sobraram, que até a enchente levou alguns. E eu aprendi a conhecer o Paulo, pessoa e religioso, que isso passa a conhecer pessoa todo dia, não é lá uma vez ou outra. E o Paulo, ele trabalhava rezando, como até hoje, trabalha rezando. Às vezes ele está parado, está montado num bicho, além de estar desestressando o animal, ele está rezando o texto. Isso ele me marcou muito, a fé. E depois disso, foi embora para ir de volta, né, para sua casa, para perto do seu pai, seu Vaí, sua Luzia, sua mãe. Formou família, filho, já tem outro centro de treinamento e continua aquele mesmo Paulo, amigo, um homem de fé, um homem que se preocupa com a gente. E aqui em casa é o Paulinho. Paulinho aqui com meus filhos, com Darlan, com Davi, com Lucas, com Marlene, que trabalha com a gente, com minha esposa Zeli. Então eu queria dar esse testemunho para vocês. E esse Deus que é Pai, eu queria convidar você a se levantar aqui, Paulo. Eu estou diante de uma... Pode solar a nossa viola, que a gente vai tocar para a gente terminar. Mas você clamou a um pai. Um pai que honra o seu filho. Ali naquela época, Deus levou os seus sonhos, os seus projetos. Deus levou tudo. Mas não levou a sua fé. E graças à sua fé e acreditar que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados, Deus se presenteou hoje, posso dizer, com aras maravilhosas, com animais lá que você está continuando, com amigos e principalmente com a sua família. A sua família é esse presente maior, pela sua fidelidade a Deus. Quero convidar a André e seus filhos a chegarem aqui, porque eu vejo o maior presente da sua fé. Está aí. Matar eu do coração. Está aí. Eita Deus. Quando você falou Pai Nosso, acolhe seus filhos, sua esposa, né? Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, é real. Chega aqui do ladinho, a família. Vem aqui do meu lado, Paulo. Vem aqui, família. André, bem-vindas, crianças. Que bom. Eu vejo assim que pode abraçar a família. Quando você fala Pai, Deus leva em conta. Deus tem o melhor. Atrás de muita desgraça, Deus te dá a graça. Deus te presenteou com essa família. André, você vive hoje com um homem de fé. Como que é o Paulo? Né? Como esposo, como pai, e nessa lida que você presencia dia a dia. O Paulo, ele é o homem de Deus, é a promessa de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Ele é a nossa alegria e a nossa fortaleza. E é um homem de fé. Na alegria e na tristeza, ele é o homem de fé, de oração. E eu quero aqui, junto com esse homem de fé, com essa família linda, a falar para você. A oração te mantém em pé. Aonde você estiver. O Paulo relatou aqui pequenos trechos de uma situação, de uma tragédia.
mas esse Deus que é Pai, escuta e atende às suas orações. 14 anos depois dessa desgraça, Deus te dá a graça de um aras maravilhoso, você trabalhar, e uma família maravilhosa, e essa fé inabalável. Obrigado, Paulo, por estar conosco. Andréia, por ser esse testemunho vivo. Ei, homem de Deus, hein? Essa família linda. Deus abençoe. Zé Viola e Laércio, gratidão. Aí. Eu creio que vocês não voltam para casa também, como eu, do mesmo jeito que nós chegamos. Porque Deus sempre está a escutar e abençoar as nossas orações. A gente que agradece, Paulinho. Obrigado por tudo, por esse programa lindo, né? Sua bênção. Que maravilha. Obrigado. Eu quero convidar você. A oração te mantém em pé. É o Canção Nova Sertaneja. Na semana que vem, ou um outro programa, o Elias vai estar com você. Deus abençoe. Até um próximo programa, se Deus quiser. Canta para nós. Bora. E Paulo, família maravilhosa, a oração te manteve em pé. Que Deus te preserve, viu? Amém. Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou. Quando eu fui apanhá-la pra ler, a onda do mar a carta levou. Família. Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos teus pés que na areia ficou. Eu chorei quando eu vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim. Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos teus pés que na areia ficou. Eu chorei quando eu vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim. Beleza?